Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Opinião Espírita pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos ao nosso estudo sequencial deste livro maravilhoso, Cartas de uma Morta, o segundo livro psicografado e publicado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Nós vimos até o programa passado Maria João de Deus, o espírito que narrou este livro ao médium Chico Xavier, falar um pouquinho da vida em Saturno, das suas construções, das suas habitações, do modo que eles viviam, do modo que eles lidavam com a mediunidade, a cor que era o mar, o clorofila. Vale a pena, quem não viu, assistir os programas anteriores. E hoje veremos um pouquinho as almas sofredoras. Estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 61º, As Almas Sofredoras, quando Maria João de Deus nos ensina ao nos dizer: nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são estâncias de repouso, de aprendizagem ou bem-estar. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas que as povoam. Confrangente é a situação das almas sofredoras, que a esses ambientes se destinam, porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Aqui é um alerta que o Espírito de Maria João de Deus faz para todos nós. Quais os frutos que nós estamos lançando no nosso dia a dia? Conforme o que estamos lançando, conforme o que estamos fazendo, conforme o que estamos agindo, conforme o que estamos pensando, conforme o que estamos alimentando como nosso ideal, nós todos estamos preparando para colhermos no amanhã. Só que quando falamos de colheita no amanhã, não é apenas colhermos numa nova existência corporal, colhermos também diante da nossa própria consciência. Quando ela aqui fala da erraticidade, eu diante dos meus acertos, eu diante dos meus equívocos, eu diante do que eu plantei, do que eu fiz, do que eu realizei, quando eu estava encarnado. Só que ontem, antes do advento, do contributo que o Espiritismo nos dá, nós usávamos como argumentação: eu não sabia, como realmente nós não conhecíamos. Só que hoje, conhecendo as leis divinas, conhecendo o princípio do modo operante, de como funciona estes planetas ligados pela harmonia e pelo equilíbrio, nós passamos a compreender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdamos o que estamos fazendo. Enquanto nós trabalhamos aqui para juntarmos algumas posses materiais e deixarmos para um herdeiro, eu estou escrevendo o testamento do que eu próprio irei herdar no amanhã. Então que nós possamos deixar no testamento divino os capítulos mais nobres, mais belos, mais dignos, para que a colheita possa ser bela, frondosa, digna. Maria João de Deus vai mais longe quando no capítulo 62º, que tem como título O Círculo dos Padecimentos, ela nos afirma: tive ensejo de visitar alguns desses núcleos de prantos incontáveis e amarríssimos, e neles encontrei alguns de meus antigos conhecidos na terra,
Quão dolorosos são os dias que ali pesadamente transcorrem. É, ainda, as impressões arraigadas do corpo físico que se devem esses agrupamentos, onde pululam padeceres de toda espécie, mas que existem sob as determinações de uma lei natural, reguladora dos problemas das compensações. É interessante porque a lei divina, ela tira aquela ideia de equívoco, aquela ideia de injustiça e de impunidade. A nossa lei, a lei humana, a lei civil, que depende de um tribunal, esta ainda sofre com graves equívocos nos julgamentos daqueles que têm o poder de decisão. Notamos isto ao longo da história, notamos isto na atualidade. Só que nós não podemos comparar a lei divina com a lei frágil e imperfeita de nós, os homens. Deus, Ele não dá a uns e tira dos outros. Deus não privilegia A, B ou C. Mas muitos podem dizer, André, como Ele não privilegia? Vivemos num país de mais de 7 bilhões de encarnados, pessoas que nascem, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, num país da Europa, que tem o mínimo de uma estrutura para a pessoa nascer bem, crescer, desenvolver, apesar do Brasil ter muitas dificuldades comparado com um desses outros países que mencionamos há pouco, mas comparado com um país da África, comparado com um país do Oriente Médio, comparado com um país vizinho ao nosso país, nós notamos que o Brasil não é tão ruim do ponto de vista reencarnatório. Como é que pode ainda ter esta exclusão, seja social, seja racial, seja religiosa? Como é que pode esta divisão tão grande de uns terem muitos recursos e outros nada possuírem no quesito da matéria? Aí nós passamos a ver que existe uma justiça, existe um fundamento em virmos com o compromisso da miséria, com o compromisso da riqueza, com o compromisso da beleza, com o compromisso da mediunidade, com o compromisso na ciência, com o compromisso nas mais variadas escolas que a vida pode nos ofertar. Nós somos alunos repetentes do ontem. Por sermos alunos repetentes do ontem, nós estamos hoje estagiando nas mesmas matérias que ontem nós reprovamos. Então, para ferirmos o nosso orgulho, muitas vezes Deus permite que venhamos numa família pobre, em que as dificuldades assolam os nossos corações desde tenra idade. Muitas vezes Deus permite que venhamos numa família abastada para discernirmos que aquilo é um empréstimo divino e que mais cedo ou mais tarde alguém herdará aquele patrimônio que um dia eu herdei. Tudo vai do modo que nós olhamos, que interagimos com a vida, mas não podemos associar a lei divina com a lei humana. A lei divina tem como atributo a bondade, a perfeição e a imparcialidade. Todos nós somos tratados do mesmo modo. Cobra-se do sábio o que o sábio pode dar. Cobra-se do tolo o que o tolo pode dar. Jamais a lei divina vai cobrar do tolo o que se cobra do sábio. Por quê? Porque é cobrado conforme o grau de entendimento, o grau de moralidade, o grau de intelectualidade, o grau de espiritualidade de cada um que está tendo a oportunidade de vir à Terra,
nesta nossa dimensão e vencer a si próprio. Agora nós vamos ver o capítulo 63º, o pensamento é tudo. Então nós vamos aqui trazer duas frases para nós compreendermos o capítulo de hoje. René Descartes, um dos grandes físicos, pensadores, filósofos que a França produziu nos últimos séculos, ele tem uma frase interessante quando ele nos diz: penso, logo existo. Então, o pensamento forma o meu mundo de verdades. O pensamento forma o meu mundo dos gostos, e assim sucessivamente. E os nossos irmãos orientais têm um dito muito curioso quando nos afirma: mente sã, corpo são. Então, uma mente equilibrada, um pensamento equilibrado possibilitará uma vida também equilibrada, também de paz, pautada no amor e no progresso. Começa Maria João de Deus nos dizendo: um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Então, em primeiro ponto, na questão 919A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o nosso abençoado codificador, questiona aos amigos da espiritualidade maior como é que nós podemos conhecer em nós as nossas más tendências e, a partir do momento que conhecermos as nossas más tendências, como nós podemos lutar para vencê-la ou vencê-las. A espiritualidade é clara, taxativa e óbvia. Um sábio da antiguidade já vos afirmara: conhece-te a ti mesmo. Portanto, nós conhecemos quem verdadeiramente nós somos. Nós só saberemos o que ela diz aqui. Nós só saberemos os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas aspirações será a partir do momento que eu olhar para mim mesmo e indagar: André, quais os teus reais pensamentos? O que é teu e o que é dos espíritos? O que é de sua criação e o que é de criação dos espíritos que você alimenta no seu dia a dia? Quais os nossos atos? Porque todo ato é acompanhado de uma energia, de um pensamento, de uma fala, de um ideal. Quais os atos que nós temos no nosso cotidiano? Quais são as metas que nós estamos traçando para lutarmos contra as nossas próprias más tendências e imperfeições? E o que nós aspiramos da vida? O que nós queremos? Eu quero paz, mas em quais locais você está procurando a paz? Eu quero a felicidade. Eu também quero, todos nós queremos. Mas você procura a felicidade adquirindo um carro novo? Adquirindo um eletroeletrônico novo? Adquirindo um bem material novo? Nos dá uma felicidade, mas uma felicidade de curta duração. E uma felicidade de longa duração que não está vinculada aos bens que o mundo material pode nos dar. Então essas aspirações é sinônimo de ideais. O que nós esperamos da vida? O que nós esperamos colher no hoje com repercussão no amanhã? Eu quero colher da vida tudo de bom. Todos nós queremos. Mas o que estamos fazendo para tal objetivo louvável? São essas as questões que nós devemos ter a respeito disto. Ela continua dizendo: o pensamento é tudo. Todas as construções terrenas, todos os portentos que aí atestam o progresso, são obras do ideal. Nações, cidades, leis, são as exteriorizações dos pensamentos. Também eles são a fonte causal das manifestações do espírito em outros planos,
onde todas as formas, muitíssimo diferenciadas, embora atestam o ascendente da alma, sua inteligência e seu poder. Qual o verdadeiro fruto que nós estamos dando no nosso dia a dia? Quais as repercussões dos nossos pensamentos em relação ao rumo que a nossa encarnação está tomando? Não existe pensamento solto no ar, não existe ideal a esmo, não existe aspirações soltas por aí. O que nós estamos traçando para a nossa presente e atual oportunidade reencarnatória? Jesus, o nosso Senhor e Mestre, nos afirma: a quem muito foi dado, muito será pedido. Em outras traduções, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nós foi dado conhecimento. Parafraseando o próprio Cristo, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Libertará do quê? A não ser das algemas que ainda mantemos pelo preconceito, pelo julgamento gratuito, pela condenação injusta que fazemos em relação ao nosso semelhante. Nós vamos nos libertar do maior opositor, o que mais entrava a marcha do nosso progresso, o nosso homem velho. A partir do momento que eu compreender que eu prestarei contas apenas e tão somente do que eu faço, do que eu penso, do que eu falo, do modo que eu ajo, o que eu quero, eu passo a ver que eu tenho livre-arbítrio. E que o livre-arbítrio do outro é de direito do outro. Se o outro quer errar, eu tenho que me atentar. Será que eu também não estou me equivocando? Como dizia Jesus, se um cego guiar outro cego, no primeiro buraco os dois vão dar de cara com o chão. Então que nós possamos estar isentos de qualquer forma menos digna de pensarmos a respeito do outro e peçamos a Deus força para sublimar a nossa atual encarnação. Nós gostaríamos de convidar os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube a ajudar a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade a manter as suas atividades. De que maneira? Você pode entrar na loja virtual A Caminho da Luz e adquirir um livro, um CD, um DVD. Lá nós temos mais de 100 títulos dos mais variados oradores. Lembramos que doamos os direitos autorais e toda a renda, tanto do livro, tanto dos livros quanto dos DVDs, é para a manutenção da TV Web e também das atividades do centro. Loja acaminhodaluz.com.br. Precisamos da sua ajuda. Nós estamos encerrando mais um programa Opinião Espírita, rogando a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos abençoe, que nos fortaleça, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Até semana que vem.